Hoje é dia do consumidor, meus amigos, nesse dia 15 de março. É um dia em que se discute, se reflete muito sobre as nossas práticas como consumidor. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio dois convidados que fazem parte da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, a SEDECON. É o Dr. Marcos e o Dr. Sávio Aguiar. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, alegria nossa estar participando do seu programa, agradecer a sua qualificada audiência e ter aqui a disponibilidade de a gente dialogar sobre esse dia tão importante. Nós que representamos a maior associação de defesa do consumidor, de direito do consumidor do Norte e Nordeste, está aqui hoje em Quixeramobim para a gente poder dialogar com a comunidade, com a população. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui nessa terra querida, no Quixeramobim, estar aqui nos estúdios da Sertão TV, no programa Ponto de Vista. Estamos aqui para trazer conhecimento, difundir nosso conhecimento com a população, trazer informação, que é quem realmente mais necessita. É nosso dever como cidadão e como advogado militante na área de defesa do consumidor. Perfeitamente. Doutor Sávio, bom, hoje é dia do consumidor e a Associação Cearense de Defesa do Consumidor, imagino que essa é a data mais importante do ano. E o que vocês estão separando, o que vocês separaram de programação? Hoje visitam Quixeramobim com várias atividades, o que a associação preparou para discutir e debater nesse dia tão importante? Bom, primeiro fazer o registro dessa associação, que é formada por advogados e advogadas de todo o estado do Ceará, que tem por missão difundir e fortalecer o direito do consumidor. Então, desde ontem que nós estamos aqui no Sertão Central, ontem estivemos em Quixadá, hoje aqui em Quixeramobim, e tem outra parte dos membros dessa associação, da nossa SEDECON, em Fortaleza, também deflagrando outras ações em prol do fortalecimento do direito do consumidor. Ontem estivemos na FADAT, agradecer o acolhimento dos alunos, da estrutura, dos mantenedores, do acolhimento, que foi muito bacana, fica aqui a nossa gratidão a eles. E hoje estamos aqui desde cedo em Quixeramobim, já estivemos no PROCON, já estivemos em algumas rádios, conversando com a população e levando esse direito. Logo mais à tarde teremos um evento para alunos do ensino médio, para que a gente possa ali estar trabalhando já desde o início essa conscientização do direito do consumidor, da importância de um consumo consciente e um consumo sustentável. E logo mais à noite estaremos aqui na Unopar, Anhanguera, também com público de universitários e também aberto à advocacia e à sociedade em geral, para que nós possamos também estar dialogando sobre temas afetos ao direito do consumidor. Sempre tendo em mente que a nossa missão maior é levar a difusão do conhecimento, é levar a informação e trabalhar causas que sejam pertinentes ao direito coletivo do direito do consumidor. Perfeitamente. Doutor Marcos, são sempre ações importantes para ajudar nessa reflexão coletiva sobre a importância do direito do consumidor e como acessá-lo também, né? Bem como acessá-lo. E uma pauta muito importante que a gente tem visto nesse intercâmbio aqui da gente, da advocacia consumerista no interior, é muito essa questão da reclamação, né, sabe? Quanto à Enel, a gente tem visto casos assim que são absurdos. Uma demanda hoje pela manhã lá na rádio, o colega informando, uma senhora que está há 15 dias sem energia, sem fornecimento de energia aqui na zona rural do Quixeramobim. E como é que consegue manter medicamentos, a saúde, a vida. Hoje pela manhã também um caso no hospital lá em Barbalha, que atendia média de 120 pessoas por dia, fazendo radioterapia. Os dois equipamentos vieram a ter defeito, queimou a placa, e aí o hospital está parado sem poder atender em virtude dessa questão da oscilação de energia. Então é um dever da gente como advogado, ainda mais no dia de hoje, a gente encampar ainda mais essa batalha de garantir o direito do consumidor, que esse consumidor também, ele venha, se engaje, ele seja o maior fiscal, porque os órgãos só podem fazer alguma coisa, mas partindo de baixo, de você consumidor, você fiscalizar, você procurar o PROCON, PROCON até aqui da cidade, muito bem coordenado pelo Dr. Pedro Vitor, pelo Dr. Pedro Igor, pelo pessoal aqui da SEDECON de Quixeramobim. Então, é você, consumidor, também fazer esse trabalho junto com a gente, se engajar junto à SEDECON, a gente procurar fazer com que seu direito seja garantido. Olha, falando sobre a Enel, ontem eu trouxe essa pauta aqui no programa, porque a
A Assembleia está realizando uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, investigando essa empresa fornecedora de energia aqui do estado do Ceará. E ontem a Assembleia veio com a história de uma enquete para poder perguntar aos cearenses o que acham desse serviço da Enel. Eu fui ajudar a Assembleia nessa enquete e aí abri aqui um minutinho do programa, sabe? Olha, foi o programa inteiro o pessoal mandando áudio e uma situação mais aberrante que a outra. Nós vamos juntar isso tudo num balaio só e vamos mandar no e-mail para a Assembleia, para os deputados. O que é possível fazer com essa empresa? A gente já sabe que os serviços não estão sendo oferecidos como deveriam ser feitos. É possível caçar uma concessão? É possível trocar de empresa? É possível multar essa empresa? De que forma? Já não dá mais. São situações realmente que fogem do controle do razoável. O que a SEDECON tem atuado no sentido de garantir essa ajuda, o auxílio aos consumidores que sofrem com essa empresa de energia aqui no Ceará? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que é necessário, já passa até da hora, né? Assim, a gente tem que pontuar isso, passa da hora. É mais do que chegado o momento de que os órgãos públicos, de que as estruturas de controle administrativo chamem o feito à ordem e façam o que deve ser feito. Você perguntou se é possível aplicar uma multa. Sim, e deve ser aplicada. E a multa ela deve ter um caráter sancionatório. Não pode ser uma multa pequena, leve. Ela tem que ter um efeito para com o fornecedor. Ela pode perder a concessão? Entendo que sim. E até defendo que perca. Existem instrumentos dentro da lei de concessão que já está mais do que demonstrado a má prestação do serviço público. Isso é causa suficiente para que haja a perda da concessão. Então, é importante que a população faça a pressão, que a população reclame nos órgãos de controle. Então, você que nos assiste nesse momento, procure o PROCON da sua cidade, vá até o DECON, procure os instrumentos de reclamação, procure a agência que regula, ela que é a ANEEL, para que a gente possa deixar registrado o alto índice de problemas ocasionados. Então, esse é o primeiro ponto, e que a gente faz um apelo, inclusive, aos deputados, à bancada estadual, à bancada federal do Ceará, aos vereadores dos municípios, aos poderes executivos, que façam uma força-tarefa de união em prol do bem-estar do cearense, em bem-estar da população. Porque hoje não se consegue ter um serviço de qualidade, um serviço que seja contínuo, nós não temos isso. Então esse é o primeiro ponto, e que a gente faz aqui a conclamação da população para que ela seja um efetivo fiscal. Não ficar só, porque eu vejo muito as pessoas reclamando no celular, no Instagram, no WhatsApp. Não, mas a gente tem que sair dessa esfera e tem que impulsionar os órgãos de controle, os órgãos oficiais. Papel da SEDECON. O que a SEDECON tem feito? Bom, enquanto associação, a gente tem alguns poderes que são limitados. A gente, por exemplo, não tem poder de polícia, como o Ministério Público tem, como os órgãos administrativos têm, como o PROCON tem. Então, a nossa atuação ela fica muito na esfera de encaminhar um ofício, de solicitar informação, de requisitar uma audiência pública, chamando, e nós já fizemos isso, chamamos a Enel para uma audiência pública, que ela apresentar suas manifestações e, possivelmente, entrar com ação civil pública, de acordo com as informações que a gente tem colhido aí para ajuizar uma ação visando uma reparação de danos coletiva para toda a sociedade cearense. Então é importante que a gente entenda nesse momento o papel de cada instituição. A SEDECON ela tem vindo numa vanguarda, ocupado um espaço que estava lacunoso, onde as pessoas não faziam a defesa da coletividade, e a gente tem dado luz a essa discussão, trazido o fortalecimento do direito do consumidor, onde, repito, a maior associação de direito do consumidor do Norte e Nordeste, a nossa SEDECON, a associação cearense, tem feito esse papel de destaque em trazer a matéria para a discussão e levar ela ao caminho que é possível, que no nosso caso, o manejo de uma possível ação civil pública. Além, óbvio, dos expedientes que fazemos de ordem administrativa, como impulsionar o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e participar desse tipo de ação. Ações como a de hoje, onde a gente celebra o Dia Mundial do Consumidor, além de ser um momento efetivo de celebração,
também é um momento de reflexão, para que nós possamos entender qual o nosso papel nessa sociedade de consumo e que nós possamos ser esse fiscal que o Dr. Marcos falou, que nós possamos executar, que nós possamos exercer esse direito e aplicar por meio das instituições que têm essa capacidade de poder de polícia as sanções devidas às empresas que violam, que acabam por trazer prejuízos ao cidadão que é vulnerável, por vezes hipervulnerável, que está ali passando por uma dificuldade extremada e paga uma tarifa de energia cara, diga-se de passagem. Assim, aqui ninguém está pedindo um favor, aqui é algo que é caro. Então a gente recomenda a quem nos assiste nesse momento que façam as denúncias. Nós da SEDECON estamos à disposição, você pode nos encontrar nas redes sociais também, para que a gente possa estar fazendo aí as orientações e os encaminhamentos devidos. Doutor, mas tem aquela história do famoso dá em nada, porque um dos áudios ontem, inclusive, foi de uma ouvinte aqui do bairro da Rodoviária. Ela disse que houve um problema de energia, queimou o motor da geladeira dela. Aí ela teve que consertar o motor, chamou o cabo para consertar o motor, aí foi lá, ajeitou o motor, aí ela solicitou a opinião dele, né? Perguntou, e aí, vou no PROCON, procura? Aí o cabo orientou, rapaz, se você for no PROCON, isso vai demorar, não sei o quê, acaba dando em nada. Essa sensação de não dar em nada, isso também não é ruim, doutor? É ruim, e eu posso dizer a quem nos assiste, é apenas uma sensação, uma má impressão. Eu não posso negar que existe uma morosidade do Poder Judiciário, principalmente. Isso aí é um fato, é uma luta constante da advocacia para que o Poder Judiciário seja mais efetivo e mais rápido na entrega da resposta. Mas o fornecedor ele trabalha com a seguinte métrica: eu estou fazendo errado. Bom, o que é mais barato? Eu permanecer errado e esperar ver o que acontece? Ou é mais barato eu consertar? Bom, consertar eu tenho que fazer um grande investimento. Então, para eu oferecer um serviço de qualidade, eu vou ter que fazer um grande investimento. Entre fazer o grande investimento e esperar quem vai entrar com a ação, eu vou ficar nessa vala. E aí a cadeia de fornecimento permanece prestando um mau serviço, porque as pessoas não vão reclamar sobre a justificativa errada, diga-se de passagem, de que não dá em nada. Então, eu falo isso com muita tranquilidade para quem nos assiste nesse momento. Reclame. Dá sim, não dá em nada não, dá sim. Talvez você não tenha a resposta no prazo que você idealizou, no prazo que você espera, porque, enfim, são milhares de pessoas que estão nessa situação. Mas o que eu posso te dizer é que os órgãos de controle, no caso, os PROCONs, o DECON, o próprio Poder Judiciário, se você enfrenta a matéria, se você leva o conteúdo até eles, eles vão lhe dar um provimento e eles vão dar, sim, a reparação. Se eu exemplificar nesse caso que você trouxe, que é muito comum geladeiras queimarem nesse período, falta energia, nessa brincadeira o motor acaba queimando. Então, o consumidor que nos assiste, ele deve fazer o quê? Imediatamente chamar um técnico, abrir uma ordem de serviço junto à concessionária, junto à Enel, narrar o procedimento. A Enel vai encaminhar uma pessoa para verificar. Ela, por lei, ela é obrigada a fazer isso. E, em contrapartida, o consumidor, se não tiver a resposta da companhia, se a companhia não comparecer, ele deve fazer o reparo, pega um laudo do responsável da empresa que fez o conserto, e aí ele procura o PROCON, ele procura a Justiça, um advogado da sua confiança, a Defensoria Pública, o Ministério Público, faz a reclamação e vai buscar a devida reparação pelos danos materiais, e aí vão analisar se é possível também um dano moral no caso. Mas o dano material, que é a indenização pelo valor gasto ou pelo prejuízo experimentado, todo consumidor tem direito. Então essa história de deixar para lá porque demora ou deixar para lá porque não dá em nada, eu posso garantir que isso não existe. Pois é, eu acho que é a maior discussão que a gente tem hoje no estado do Ceará sobre direito do consumidor é justamente por conta dessa empresa. E a gente não está falando só do consumidor comum, nós estamos falando também dos entes públicos que têm sofrido. Para você ter ideia, o Instituto Federal quase não realiza ontem a colação de grau dos meninos porque a Enel não estava com fornecimento de energia lá no Instituto Federal do Ceará, ali no Quixadá. É assim um absurdo. E essa empresa está desmoralizada de um jeito que ela cortou a energia dela mesma. Aquele negócio daquele vídeo lá em Forqueira, aquilo é um absurdo, aquilo é uma piada pronta. A Enel corta a própria energia. O presidente da Enel vai na CPI
a ele em São Paulo e falta energia na hora como ia falar. É desmoralizante demais. E é possível que nessa CPI aqui no estado do Ceará também não saia um novo rumo ou alguma medida administrativa, alguma sanção que impossa. Vi também que o deputado federal Zé Guimarães ia até a ANEEL esses dias aí para poder conversar com a agência reguladora para ver se faz alguma coisa também, porque não é possível que no dito popular, essa empresa casa e batiza aqui em cima da população. Bom, mas tem uma outra história que também viralizou nos últimos dias. Eu queria ilustrar, bota aí na tela, por gentileza. Esse vídeo aconteceu, na verdade, salvo engano, acho que foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não sei. Do entregador que foi deixar a televisão, doutor. E aí, eu acho que ele tentou demais entregar na casa do rapaz, o rapaz não estava lá, não sei. Aí ele sacudiu a televisão do cima do muro. Vupo! Aí, ó, tá aí o vídeo na tela. O caboclo jogou a televisão. E isso repercutiu bastante na internet. Bota no comecinho o vídeo pra gente ver. O entregador chega, olha só, ele joga olha isso. Isso é coisa que façam com a televisão, rapaz. É um absurdo. É muita ignorância, né, velho? Hoje em dia, doutor, eu estou trazendo esse vídeo para ilustrar uma outra demanda de consumidor hoje. Hoje em dia, a gente tem comprado muito pela internet, né? Compra muito, todo aparelho, essas empresas facilitam muito os transportes, não sei o quê. Mas é preciso a gente também tomar alguns cuidados e algumas precauções com essas compras na internet, porque às vezes pode acontecer, claro, obviamente, não se espera que um entregador faça um negócio desse, mas de repente pode cair num golpe, de repente pode ser uma empresa que não tenha confiança e aí um problema maior pode ser gerado, não é? Sem sombra de dúvida, eu vou pedir para o meu colega Marcos, que vai estar mais tarde também dialogando com os alunos aqui da universidade, da Unopar, sobre crimes digitais, sobre o que acontece no mercado digital. E aí, Marcos, o que você pode nos dar luz aí nesse tema? A questão você vê o nível de comprometimento do fornecedor, só nesse caso do vídeo, abrindo um parêntese, com o consumidor, o descaso que acontece. Questão dos crimes digitais. Hoje a gente lá na faculdade vai tratar um pouquinho mais focado na questão do crime bancário, que tem sido muito forte, pelo menos a demanda lá em Fortaleza, contra idosos, pessoas mais vulneráveis, a questão de golpes, a questão da responsabilidade objetiva dos bancos, que independente dele ter dado caso ou não, ele é responsável. Se eu sou um consumidor, sou uma pessoa, recebi uma ligação e aquele sistema daquele banco permitiu com que houvesse um empréstimo fraudulento no meu nome, mesmo tendo sido contactado comigo, ele é o responsável pela falha no sistema de atendimento daquele banco. Hoje a gente recebe ligações até mesmo da central do banco, clonada para o consumidor, e o consumidor vítima até do golpe do moto Uber, né? Que o estelionatário passa na tua casa, pega teu cartão e faz compra também com o teu cartão físico. Então a gente vai estar abordando toda essa questão, essa temática mais tarde lá na faculdade. E eu vou passar a bola para o meu amigo. Principal dica que a gente pode dar para o consumidor que gosta de fazer uso dos modais digitais, do comércio eletrônico: reputação do fornecedor. E hoje é muito fácil do usuário, do consumidor, ir lá e verificar se aquele fornecedor ele é um bom fornecedor. Então você coloca lá no seu site buscador reputação da empresa X. Aí vai aparecer se ela é uma empresa que cumpre, se ela não é uma empresa que cumpre. Então o primeiro passo é isso. Aqui, né? O Reclame Aqui, desculpa interromper. O Reclame Aqui, o consumidor.gov. A questão também dele buscar se aquele site a qual ele está fazendo a compra é um site de credibilidade. Se é, por exemplo, uma Amazon. Quem é que está fornecendo, vamos supor, para o Mercado Livre, para a Amazon? Ele buscar aquela informação, a reputação da empresa, se é uma empresa que realmente tem um nome bom, uma reputação boa dentro do Reclame Aqui, no caso, e filtrar aquela compra que ele está fazendo. E também ficar atento à questão do golpe do phishing,
que ele te manda um link como se fosse de uma loja, tu clica lá, ele consegue clonar todos os teus dados do teu cartão de crédito. E ele faz um cadastro, ele pode conseguir até a questão dos consignados. Ele faz consignado com o teu nome através de um simples golpe virtual. Então, ter cuidado com a reputação da empresa, não clicar em links, nunca comprar por links. A gente sempre recomenda isso, como o Marcos colocou. Se você quer comprar algo da internet, não vai clicar em link de WhatsApp, em mensagem de SMS ou de e-mail. Não faça isso. Vá diretamente no endereço da loja que você quer e faça a aquisição do produto ou do serviço. Desconfiar de preços baratos demais. Isso não existe. Você não tá... Então, se você quer comprar, vamos lá, eu quero comprar uma geladeira, quero trocar de geladeira. Então, você começa uma busca ali de 15 dias. E você vai monitorando aquele preço naqueles 15 dias. Suponha que no 13º dia, se na sua busca a geladeira está com 80% de desconto. Desconfia, amigo. Porque não existe essa variação brusca de preço. Aí tudo indica que é um golpe que você está sujeito a cair. Então, se o consumidor fizer uma pesquisa prévia, atentar para a reputação da empresa, evitar clicar em links ou sites suspeitos e sempre fizer uso e der preferência do uso de compras via cartão de crédito, né, por meio de sites com certificado de segurança, que aparece aquele cadeadozinho lá no canto da tela do computador, a probabilidade dele ter um prejuízo é bem menor. É bem menor. Está isento? Não está isento, porque cada dia que passa, os golpistas, os falsários, criam mecanismos maiores de tentar enganar o consumidor. E nesses casos, se o consumidor for vítima, imediatamente procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e aí procurar um órgão de controle, seja na esfera administrativa, ou procurar um advogado da sua confiança, para que possa manejar os recursos, as ações e as medidas que são cabíveis para esse caso. Olha, são muitas as demandas e são muitas hoje as relações de consumo e que a gente precisa ficar atento. E hoje em dia o direito do consumidor ele tem que estar muito atual, porque o mundo gira muito rápido e com internet, celular, essas coisas todas, essa facilidade de aplicação de golpes e essa relação que a gente tem com o consumo, isso é bastante cíclico, né? E isso acaba demandando algumas situações específicas que precisam justamente da reflexão até mesmo dos órgãos do consumidor, enfim, das autoridades, para buscar atender a todas essas demandas. Bom, mas eu quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso programa, Dr. Marcos e Dr. Sávio. Hoje vão estar na Escola Álvaro Carneiro, a partir das 14 horas e vão fazer essa palestra hoje lá na Unopar. Vão falar um pouquinho sobre o direito do consumidor e esse dia tão importante que é o Dia do Consumidor. Para a gente encerrar, qual a mensagem que os senhores deixam para a nossa audiência nesse Dia do Consumidor? Que mensagem é que pode chegar para o nosso ouvinte para ficar mais atento, para ficar mais alerta, até mesmo para conhecer um pouco mais do seu direito? Que mensagem? Bom, primeiro, você que nos assiste nesse momento, que nos escuta pelas rádios da difusão, tenha em mente que o seu direito mais sagrado é o direito à informação. Esse é o direito básico. Então, lute por ser informado, para que você, ao adquirir um produto ou um serviço, você efetivamente saiba o que você está adquirindo. Não seja levado por impulsos, por compras que não trazem a veracidade da informação ou por informações pela metade. Então, o que a gente pede, o que a gente tem lutado diariamente é para que o direito à informação, principal princípio do nosso Código de Defesa do Consumidor, que data de 90 já tem uma certa idade, mas que é tão desrespeitado por parte da cadeia de fornecimento, para que a informação seja clara, direta, precisa e objetiva, para que o consumidor não tenha que estar fazendo ali uma verdadeira via crucis para poder encontrar o mínimo da informação. Então, um consumidor bem informado é um consumidor menos vilipendiado, menos violado e que passa menos dissabores e danos na vida e na relação de consumo. E que a gente possa, bem mais do que comemorar o dia que deve ser comemorado, já que o nosso código é considerado um dos mais modernos do mundo, então nós temos sim que comemorar o dia de hoje. Mas mais do que comemorar, entender que muito ainda se tem a conquistar. Que nós temos que lutar por mais e mais melhorias e conquistas para que nós tenhamos um ambiente, não de consumo, mas um ambiente econômico
mais igualitário e que não acabe gerando em determinados nichos da nossa sociedade uma doença social chamada superendividamento. Perfeitamente. Doutor Marcos, muito obrigado pela presença. Queria agradecer o espaço, o amigo, e deixar minha mensagem aqui para você, consumidor. Nessa época que a gente vive hoje, nessa era da globalização, da digitalização, das questões aí de ansiedade, a depressão, as dopaminas aí da vida, você ser consciente na questão daquilo que você vai comprar na internet. Se realmente você necessita daquele produto, se aquele produto vai te servir, se você não está comprando por impulso, porque tem um problema muito maior lá na frente, que a gente já abordou ontem, né, sabe? A questão do superendividamento. A pessoa, às vezes, vê um produto de 12 vezes, aí faz aquela compra, aí mais na frente faz outra. Quando vê, comprometeu todo o seu salário no final do mês, e aí, como é que fica? Desencadeia um problema enorme na vida desse cidadão, ele está fora do mercado de consumo, ele não tem mais poder de compra, e aí onde se alastra toda uma questão aí entre a psicologia, entre o direito penal, entre o direito do consumidor, enfim, acarretando inúmeros problemas. Muita consciência na hora de consumir, pesar, balançar se realmente aquilo é necessário e se cabe no seu bolso nesse determinado momento. Essa é a minha mensagem para você, consumidor, e no mais, agradecer pelo espaço, uma boa tarde. E contem com a gente lá em Fortaleza da SEDECOM. E só reforçar, tá, o papel da SEDECOM no dia de hoje, mais uma vez, festejar a existência dessa associação, desses homens e mulheres verdadeiros abnegados em prol da defesa da coletividade, da sociedade, do direito do consumidor, e dizer que durante todo o mês, que vai entrar pelo mês de abril, a associação estará percorrendo todo o estado do Ceará, levando conhecimento, propagando a difusão da informação para que nós tenhamos um ambiente mais justo e mais dinâmico entre as partes. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Sávio e doutor Marcos, participando aqui conosco desse Dia do Consumidor. Eles fazem parte da Associação Cearense de Defesa do Consumidor, a SEDECOM.